Olá, caros alunos, bem-vindos mais uma vez, em continuação ao tópico denominado Sociedade Cooperativa. Já vimos no vídeo anterior que as cooperativas são sociedades simples, ou seja, elas não se enquadram nos tipos societários empresariais hoje existentes. Sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade comandita simples e comandita por ações. No entanto, nada impede que a sociedade cooperativa opte por limitar a responsabilidade dos seus sócios, utilizando-se, para tanto, o mesmo modelo adotado nas sociedades empresariais limitadas. Ou seja, as pessoas podem decidir pela constituição de uma cooperativa cujas dívidas não poderão recair ilimitadamente sobre os bens pessoais dos seus integrantes. Essa escolha em limitar a responsabilidade dos cooperados por si só não transforma a sociedade cooperativa em uma sociedade empresária. Esta regra de limitação da responsabilidade dos cooperados encontra-se no artigo 1095 do Código Civil. Lá nós vimos que na sociedade cooperativa a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. E é muito óbvia essa disposição legal, pois as cooperativas operam em muitos segmentos da economia, visando sempre a melhoria das condições sociais dos seus cooperados. Se não houvesse a limitação, nós poderíamos ter um caso em que o insucesso econômico haveria de comprometer o próprio patrimônio pessoal dos sócios, que seriam aí atingidos pelas dívidas. Se essa situação viesse a ocorrer, uma frustração econômica, ou um desacerto na atividade, estaríamos aí na prática chegando a uma situação de piora nas condições sociais daqueles que decidiram ingressar numa sociedade cooperativa. Justamente por isso, a lei atribui a essa cooperativa a discricionariedade para fixar e adotar o modelo de responsabilização dos seus sócios. Essa discricionariedade, na verdade, quer dizer que ele pode escolher entre ter a limitação da responsabilidade dos sócios ou deixar a responsabilização de forma ilimitada, ou seja, para além do que é constituído, do que é integralizado naquela sociedade. Ok? Então, se resolver por limitar a responsabilidade dos sócios, ele só vai responder até o limite do valor das cotas que possui. Isso consta, inclusive, no parágrafo 1º do artigo 1095. Lá, resta consignado que é limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de participação nas mesmas operações. Por outro lado, se optar pela responsabilidade ilimitada, o sócio responde com todos os seus bens pelas obrigações assumidas pela sociedade cooperativa. Isso consta no parágrafo 2º do artigo 1095 do Código Civil, que também já foi objeto de estudo em sala de aula. Lá, resta preceituado que é ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde de forma solidária, ilimitadamente, pelas obrigações sociais. Isso quer dizer que, para além daquilo que ele integralizou, o seu patrimônio pessoal poderá ser tocado em caso de insucesso das obrigações assumidas pela sociedade. Além da limitação de responsabilidade, o Código Civil fixa que serão aplicadas às cooperativas as disposições da sociedade simples, como evidencia o artigo 1096, que foi objeto de consideração no vídeo anterior. Aplica-se, então, subsidiariamente aquilo que for específico à sociedade simples, caso a lei das sociedades cooperativas silencie. Diz, então, o artigo 1096, no que for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Na prática, para indicar a responsabilidade dos sócios,
deverá constar em um estatuto social uma cláusula específica a esse respeito. Geralmente, coloca-se no capítulo referente aos direitos e deveres dos cooperados. Deverá constar que o sócio responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela cooperativa perante terceiros e limitadamente a parcela de sua contribuição ao capital social, correspondentes às cotas por ele integralizadas, bem como pelos prejuízos, porventura, verificados na proporção das operações que tiver realizado. Aquele sócio, portanto, que integralizou mais cotas, em um modelo de limitação da responsabilidade, estando lá expresso no seu estatuto social, ou no estatuto social que corresponde à sociedade cooperativa, ele não estará obrigado, né, a arcar com além daquilo que integralizou. E na proporção em que foi integralizado, por óbvio. No que diz respeito à administração da sociedade, há um número mínimo de sócios, né? Ou seja, 3 membros da diretoria e 3 membros suplentes no Conselho Fiscal. O número ilimitado de associados, a não ser que haja capacidade técnica a ser prestado pelo serviço. Então, em regra, há uma ilimitação, para ser sócio. No entanto, para administrar, há uma limitação. Todos os cooperados não podem administrar ao mesmo tempo. Haverá uma eleição, por óbvio, e um número mínimo de sócios, quais sejam 3 membros na diretoria e 3 membros suplentes no Conselho Fiscal. Ok? Nada impede de ter um número ilimitado de associados. Ok? A ressalva que se faz é que se não tiver espaço, ou capacidade técnica para haver mais associados, aí vai haver uma inviabilidade, não vai poder ser ilimitado, a quantidade de associados cooperados. Beleza? Bom, o voto, de cada um que compõe a sociedade cooperativa é singular, ou seja, cada um tem o mesmo peso, independentemente do número de votos que possua o cooperado. Por fim, a distribuição do resultado é proporcional às operações feitas pelo associado, salvo se houver uma deliberação pela Assembleia em sentido contrário. Ou seja, remunera-se aquilo em que, ou na proporção que ele contribuiu. Essa distribuição dos resultados se dá em percentual equitativo àquilo que ele tem de cota, senão seria injusto, a não ser que tenha uma deliberação distinta por meio de uma Assembleia Geral, onde há votação e participação de todos, inclusive daqueles que não administram a sociedade cooperada, mas que decidiram, assim, dividir ou distribuir o resultado que foi alcançado. Para além disso, conforme a dimensão e objetivos de uma sociedade cooperativa, há que se enquadrar numa classificação específica. Ao todo, são 3 tipos de sociedades cooperativas. Temos o tipo singular, ou também chamado tipo de primeiro grau, que tem por objetivo prestar serviços diretos ao associado. Lembre-se, que a sociedade cooperada ela distingue da sociedade empresária justamente porque o seu associado, o seu dono, ele se aproveita dos serviços que são prestados por essa sociedade. Então, é constituída aí por um mínimo de 20 pessoas físicas e não é permitida a admissão de pessoas jurídicas com as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas. Tem um segundo tipo, chamado de tipo central, que chamamos também de federação ou de segundo grau, cujo seu objetivo, na verdade, é organizar em comum e em maior escala os serviços das filiadas, facilitando a utilização recíproca dos serviços. É o caso, por exemplo, das sociedades cooperativas que tratam de leite, as cooperativas de leite, ou as cooperativas de crédito, nós temos um exemplo aí da Cicobi, Sicredi,
Então nós temos aí várias sociedades cooperativas em várias regiões, né? E aí essa modalidade é justamente para facilitar aí uma utilização recíproca, inclusive das informações, né? Porque tem uma maior escala dos serviços que elas prestam, né? Imagine só, né? No estado de Rondônia é muito simples, muito fácil verificar que tem fazendeiros, né? Ou pecuaristas que têm propriedades em 2 ou 3 municípios, né? A depender do tamanho. E aí ele pode ter relação em uma ou outra cooperativa, né? Ele pode ter ou participar, ser associado de três sociedades cooperativas de crédito, né? Então, veja que há uma maior escala nos serviços prestados a esses seus afiliados, né? Aos cooperados. Então, assim facilita a utilização recíproca dos serviços, né? Então, é constituída por no mínimo 3 cooperativas, né? E excepcionalmente admite aí pessoas físicas, porque a regra é admitir pessoas jurídicas. E o terceiro tipo nós chamamos de confederação ou de terceiro grau e se organiza em comum em maior escala aos serviços de suas filiadas. Aí nós teremos então na sua composição 3 cooperativas centrais ou federações de qualquer ramo, né, que é a quantidade mínima para constituir essa de terceiro grau. Por fim, é importante que os senhores leiam o material que foi disponibilizado aí no Classroom, além dos links, por óbvio, que são a razão pela qual vocês estão assistindo. Lá vai haver um artigo para leitura. Não se esqueçam, né, de acessar o Classroom e responder a todas as atividades.